Olá, amigos e irmãos, paz de Cristo para todos. Desejo que todos estejam bem. Muito bom estar de volta conversando com vocês um pouco sobre as lições do Cristo de Deus, sobre as lições doutrinárias trazidas por Kardec, trazido por esse cara tão atemporal, né? Kardec, ele é um homem, ele é um espírito atemporal, muito preciso, muito eficaz, um trabalho que precisava ser realizado. Então, quando a gente para fazer as reflexões do Livro dos Espíritos, dos livros dos médiuns, do Evangelho, etc., a gente fica encantado com a coerência do Kardec, com a coerência que ele traz às questões, que ele leva às questões da espiritualidade. Espero que todos vocês possam estar bem, e os que não estiverem tão bem, estiverem com algum problema, com alguma dificuldade, possam continuar perseverando no bem, perseverando, insistindo e crendo que isso vai passar, essa dificuldade há de cessar e que tudo tem um porquê. Possamos nos apegar que esse porquê é a nossa melhora espiritual, o nosso crescimento moral. E isso nos acalma o coração, nos acalenta a alma, né? Então possamos estar firmes e fortes, por mais que seja difícil muitas vezes, possamos continuar agradecendo, continuarmos nos colocarmos, vamos assim dizer, em estado de agradecimento, em estado de saber que a nós foi dado essa oportunidade e que essa dificuldade possa ser uma oportunidade, se estivermos passando por alguma, de crescermos, de observarmos aquele problema com um outro olhar, um olhar carinhoso, atencioso, e assim olhando com esse outro olhar carinhoso e atencioso, ter a conclusão de que sairemos dali melhores, né? Sairemos dali com mais segurança e com mais firmeza, com mais fé. É isso que nos pede Jesus, né? Brilhe a vossa luz, é o que espera Jesus. Que o seu reino possa se implantar no mundo agora, que possamos nós fazermos de cada hora a sementeira, né? Espalhando com ele a mensagem da esperança que vai acalentar os fracos, que vai iluminar os tristes, que vai ser o farol. Então que possamos nós sermos farol, iluminar os que estão tristes, aos que estão magoados, levantar os que estão caídos, e assim continuarmos nesse trajeto e nessa transformação contínua que é a nossa existência, que é a nossa vida, que deve ser a nossa vida, que deve ser a nossa existência. Então não percamos essa grande oportunidade que foi nos dada por Deus, de estarmos aqui, aprendermos e sermos pessoas melhores. Assim sendo, meus amigos, depois desses breves comentários, eu queria convidar a vocês a cerrarmos os nossos olhos para, antes de fazer as nossas colocações sobre o tema do momento de hoje, né, fazermos a nossa prece. Cerremos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Assim sendo, nos colocamos, Mestre amado e amigo. Nos colocamos sobre o teu olhar bendito, amigo e fraterno. Assim sendo, Senhor, rogamos a tua paz, a tua proteção e a tua luz. Mas não podemos deixar de te agradecer, não podemos deixar de te louvar, não podemos deixar de te darmos honra e toda a glória. Assim sendo, Jesus, rogamos a ti, fica conosco, habita a nossa casa, a nossa morada. Habita o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração, o nosso ser, para que assim, inundados pelo teu doce amor, pela tua presença em nossas vidas, possamos ser fortes e vencer a nós mesmos. Assim sendo, obrigado por tudo que tens feito, pelas oportunidades de crescimento, pelas oportunidades de aprender a sermos melhor. Assim sendo, Senhor Jesus, Senhor dos exércitos de bondade, de misericórdia e de amor, que a tua luz possa permanecer sobre a nossa casa, sobre os nossos familiares, sobre os nossos amigos, sobre aqueles pelo qual o nosso pensamento passeia. Assim sendo, Senhor, obrigado, e que a tua doce paz, que a tua doce luz possa continuar nos fortalecendo, possa continuar vibrando em nosso coração, em nossa alma, em nosso espírito, e que possamos ser instrumentos de teu amor aqui na terra. Possamos nos fazer vaso novo, e assim
nos fazendo vaso novo, sermos instrumento de teu amor e de tua bondade. Obrigado por tudo e perdão pelas falhas, pelas quedas. Obrigado por tudo e perdão pelas oportunidades que tivemos e deixamos passar. Assim sendo, obrigado e fica conosco. Reforçamos esse pedido, porque é tão preciso que estejas conosco, que fiques conosco. Assim sendo, que a tua paz e o teu amor nos ilumine, nos proteja e nos guarde. Porque teu é, Senhor, o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja. Assim seja, amigos. Assim seja, companheiros de jornada, de estrada. Hoje nós somos convidados a falarmos sobre o Evangelho. Hoje estamos convidados a falarmos sobre o Livro dos Espíritos. Lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, sobre a lei de igualdade. E é tão interessante quando a gente lê o Evangelho, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, quando a gente lê o Livro dos Médiuns, quando a gente lê a codificação, e a gente não só lê, mas a gente estuda, a gente começa a destrinchar muitas das vezes o que queria nos dizer a espiritualidade, o que queria trazer Kardec com aquelas questões, com os questionamentos feitos. A gente fica encantado e vê o quanto é atual as questões colocadas por Kardec para a espiritualidade. E hoje, na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde a gente vai falar sobre a lei de igualdade, Kardec, com o seu pensamento e suas colocações tão precisas e atuais, a gente pode colocar assim, porque até hoje muitos de nós questionamos a colocação feita por Kardec à espiritualidade. Qual é essa colocação? É a pergunta 803, está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 803, que nos faz a seguinte questão: todos os homens são iguais perante a Deus? Quantos de nós, muitas das vezes, diante de algumas observações, de algumas questões da vida, em especial alguns problemas, algumas dificuldades, não já questionamos o amor de Deus, a existência de Deus, não já questionamos essa igualdade que a doutrina prega, essa igualdade que o Evangelho nos fala, essa igualdade que o Livro dos Espíritos, nessa questão 803, vem nos falar. Porque a diversidade, vamos assim colocar, cultural, racial, religiosa, financeira, elas são imensas, elas são tremendas. Só que essas diversidades faladas, elas não se apresentam muitas das vezes ao nosso olhar, ao nosso ver, ao nosso observar, como algo bom, como algo interessante, como algo rico. E aí a gente ressalta a questão de nos colocarmos mais receptivos, deixarmos de ter um olhar que muitas das vezes é aquele olhar pessimista e termos um olhar mais otimista. Principalmente quando estudamos a doutrina espírita, principalmente quando nos colocamos a estudar o Evangelho do Cristo de Deus. Quando nos debruçamos sobre o Cristo, sobre os seus ensinamentos, o nosso pensar, o nosso ponto de vista, ele precisa ser automaticamente, naturalmente, para melhor colocar, positivo. Porque as lições trazidas pelo Cristo são muito claras. O Cristo, ele é bondade, ele é justiça. Os atributos dados a Deus, como bondoso, como caridoso, como o ser perfeito, não pode, como sendo a criatura de justiça, de amor, não pode fugir ao nosso bom entendimento. Então Kardec faz essa questão. Todos os homens, eles são iguais perante a Deus? Olha que colocação interessante que Kardec fazia há tempos atrás e que até hoje nós questionamos. Todos nós somos iguais a Deus? E nos responde a espiritualidade. Sim, muito diretamente, a espiritualidade coloca que sim. Todos tendem para o mesmo fim,
E Deus fez as suas leis para todos. Então é colocado que todos tendemos para um fim. E que todos estão submersos, todos estão sobre esta lei. A gente não foge a essa lei. Ninguém foge a essa lei. O sol brilha para todos. E com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então ele coloca, a espiritualidade coloca que quando colocamos que o sol brilha para todos, estamos dizendo uma verdade maior e mais geral do que pensamos. Mais adiante, Kardec tece um comentário que fala o seguinte, que todos os homens, eles são submetidos. Então todos, indiferentes de cor, de raça, de país, de estado, somos submetidos às mesmas leis naturais. E todos nascem com as mesmas fragilidades e são sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade a um e a outro não. Então, quando ele traz isso, ele abre uma bagagem, muitas das vezes, para o próprio raciocínio do momento em que estamos vivenciando agora. O momento da Covid, né, desse vírus que nos foi apresentado em 2020, mostrou a todos nós, nos colocou, nos deixou juntos ali. Mostrando que não interessa a cor que você tem, não interessa o credo que você tenha, não interessa a religião que você tenha, não interessa o dinheiro que você possa vir a ter ou não ter. Todos nós estamos aqui e podemos passar pela problemática de pegarmos essa doença, esse vírus. Então, vejam como é colocado que todos nós estamos nessa condição. Mas aí ele coloca, né, que todos somos iguais. Né? Ele é colocado que todos nós somos iguais. Então, por que tantas diferenças? Né? Como explicar essas diferenças, já que todos nós somos iguais? Como eu vou explicar essa diferença de forma coerente, prática? E ficamos matutando, questionando como explicar essa diferença. O porquê das diferenças. Né? E lembrei de uma história que eu vou contar resumidamente, para que a gente possa aproveitar o máximo possível do nosso tempo, que nos conta o seguinte, que existiam dois comerciantes, e esses dois comerciantes, eles tinham o seu comércio, um de frente ao outro. E ambos eram bons pais, bom esposo, bons filhos. Mas quando chegavam no comércio, eles tinham um rancor um contra o outro. O de cá falava mal do de cá e vice-versa. Eles não se entendiam, eles não se encontravam, eles não aceitavam que aquela loja vendesse mais do que essa. Nos conta a história que Jeová manda descer à terra o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel desce à terra para interceder sobre aqueles dois homens, para quebrantar o coração daqueles homens. E Jeová pede para que, ao Gabriel descer, ele visse qual dos dois seria o mais maleável para chegar a um acordo de paz. E Gabriel vai até aquele que ele acredita que seja o capaz daquele acordo. Chegando lá, ele conversa com esse vendedor e faz a proposta, e se apresenta primeiro. Ele diz: eu sou o anjo Gabriel, enviado de Jeová, e vim aqui para realizar seus desejos. O que você desejar, eu irei realizar para você. O homem fica espantado e diz assim: então eu quero 1 milhão. Gabriel olha para o homem e diz assim: mas eu vim realizar todos os seus desejos. Você só quer 1 milhão? Peça mais. E ele pede 10 milhões. Eu não queria gastar esse dinheiro com casa, então eu queria 2 mansões para poder, uma vez estar noutra, uma vez estar noutra. Ele fez: não, peça 2, peça 4. E ele foi duplicando o que o homem pedia. 1 milhão, 10, 2 casas, 4. Mas você só quer isso? Não, eu queria os carros agora importados para poder passear e as pessoas me verem num grande carro. E ele deu a esse homem 4 carros, 2 para cada casa.
O homem, depois de ter recebido tudo isso, ter ouvido toda a proposta do anjo Gabriel, ele para e começa a matutar, a questionar o que eu vou ter que dar em troca, né? É aquela questão de que nada é dado de graça. É preciso, é uma via de mão dupla, né? E aí o anjo diz assim: tudo que você tiver, preste bem atenção, tudo que eu lhe der, tudo que você tiver, o seu vizinho da frente, o comerciante da frente, terá em dobro. Então, se você tem 10 milhões, o vizinho vai ter 20 milhões. Se você tem 2 mansões, o vizinho vai ter 4. Se você tem 6 carros, o vizinho vai ter 12. E ele fica espantado e não aceita. Quando ele escuta isso, ele não aceita. Diz que não é possível que ele, o vizinho, seja mais rico e mais poderoso do que ele. Isso era incoerente, era impossível, ele não aceitava. O anjo Gabriel disse que ele teria tudo, ele seria uma pessoa bastarda, não precisaria trabalhar mais, indiferente do outro ter mais ou não. Ele teria o suficiente para se manter e não precisar mais trabalhar. E aquele homem não aceita. E o anjo Gabriel decide ir embora. No momento que o anjo Gabriel está indo embora, ele pensa, reflete e chama o anjo Gabriel de volta. Quando o anjo Gabriel volta, ele diz: eu aceito. Quer dizer que tudo que você me der, o meu vizinho, o comerciante da frente vai ter em dobro? E aí o anjo Gabriel diz que sim. Tudo que você pedir, tudo que eu lhe der, o seu vizinho vai ter em dobro. Então ele pede para que o anjo Gabriel o cegue de um olho, porque aí o vizinho iria ficar cego dos 2 olhos. E aí, meus amigos, quando a gente escuta essa história ela deixa claro o porquê que existe também essa diversidade, né? Por que não estamos todos iguais? Por que essa diferença ela é tão latente, ela é tão existente na nossa existência, né? Isso irá se dar pelas nossas ações, meus amigos. Aquele homem, ao receber o anjo Gabriel, ele teve a grande oportunidade. Nós temos inúmeras oportunidades. E quantas inúmeras oportunidades nós temos de sermos melhor, de praticarmos o bem, e a gente deixa passar. A gente deixa passar por orgulho, por vaidade, por egoísmo, por ambição, por vicissitudes que nos atrasam o espírito, que nos atrasam a alma e que fazem com que a gente estacione, enquanto outros que não comportam-se dessa maneira conseguem alçar voo, conseguem libertar-se muitas das vezes daquilo que corrói o espírito. Porque a gente estamos presos a tesouros, né, que a traça rói, que o ladrão rouba, que a ferrugem destrói. E a gente precisa se apegar aos tesouros morais, aos tesouros que não são roubados, que não são corroídos. A gente se deixa se levar por fraquezas, por mesquinharias, e isso faz com que exista essa grande diferença. Então a gente precisa entender isso. E quando a gente volta à pergunta do Kardec, a espiritualidade, né? Se todos os homens são iguais, existe uma partezinha que é colocada assim na resposta: todos os homens eles são submetidos às mesmas leis naturais. Ele diz que todos somos iguais, sim, e que todos os homens são submetidos às leis. Mas a gente precisa pontuar que esse ser submetido ele vai se dar de diversas formas, porque somos seres individuais. E na nossa individualidade, cada um vai se comportar, cada um vai entender, cada um vai compreender, vai aceitar ou não aceitar da sua forma, do seu ponto de compreensão das coisas, né? E aí, só que nem todos vão entender. E irão passar por essas fases, né? Mas não vão entender da mesma forma. Então, a história contada antes fala de um homem que teve uma oportunidade de crescer, de ser melhor e não melhorou. Talvez aquele outro, se fosse ele a ser questionado, ele tivesse aceito e não teria perdido essa grande oportunidade de crescer, não só fisicamente,
Porque esse homem, quando recebe essa proposta e aceita de uma outra forma, ele perde tanto na questão material quanto na questão moral, porque ele deseja o mal do outro. Mesmo que ele se machuque, o desejo que o outro machuque-se mais. Isso corrói o espírito, né? Isso faz com que a gente perca, muitas das vezes, a nossa reencarnação. Teremos outras oportunidades de voltar e nos reavaliarmos, né? Nos refazermos daquilo. Mas foi uma oportunidade perdida que poderíamos não ter perdido. E aí a gente se esquece que vivemos sobre uma lei de ação e reação. Então todos nós iremos responder a essa lei de ação e reação, e que muitos se esquecem que estamos imersos e mergulhados nessa lei. E essas nossas ações, tanto positivas quanto negativas, elas vão ficar gravadas, elas vão ficar impressas no nosso perispírito, na nossa existência. E não se apaga esses erros, essas impressões de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira. E aí a gente adentra uma questão como a questão da reencarnação, que é o que nos dá a oportunidade de repararmos esses erros, de repararmos essas falhas. Uma certa vez, conversando com uma amiga de uma outra denominação religiosa, ela disse o seguinte: Sandro, a gente simplesmente temos a grande oportunidade de aceitar a Jesus. Ela coloca dessa forma, né, que a gente tem a oportunidade de aceitar a Jesus, e ao aceitarmos a Jesus, Deus pega todo o nosso erro e joga lá no mar do esquecimento. Então, tudo que a gente tinha feito de errado, até aquele ponto, até aquele momento, até aquela circunstância, é esquecido por Deus. E a gente segue como um vaso novo, como um ser novo. E a doutrina espírita fala que não é bem assim. A cada um é dado conforme suas obras, você colhe o que você planta, vivemos sobre essa lei de ação e reação. Por mais que Deus, nos seus atributos, seja amor, Ele também é justiça. E essa justiça é que vem nos mostrar e que vem nos deixar claro esse Deus de amor. Porque nessa mesma conversa ela questionava, para melhor colocar, a questão da reencarnação. E eu colocava de uma maneira simples, direta, como é que ela vê uma criança, por exemplo, que nasce com câncer, enquanto outra não nasce. Enquanto uma criança é bastarda, detém inúmeras coisas que vão abastecer a existência material daquela criatura, enquanto outras não. Onde é que se explica toda essa diversidade, toda essa diferença? O que é que justifica Sandro ter ou Sandro não ter? E aí, de forma muito direta também, ela me responde assim: mas Sandro, é porque Deus pega alguns para servir de exemplo para outros. Então, quando ela coloca que Deus pega uns para servir de exemplo para outro, eu questiono, mas qual é a circunstância, qual o critério que ele usa para pegar Sandro para servir de exemplo para essa sociedade? Seria injusto se ele pega Sandro para servir de exemplo para uma sociedade, se Sandro não merecia passar por aquilo, se Sandro não fez nada para passar por aquilo. Então, quando a gente traz essas observações, a gente vai a trabalhar o que é colocado no Evangelho, que o conhecer a verdade vai nos libertar. Né? Conhece a verdade, essa verdade vos libertará. Mas existem várias verdades, vamos assim dizer. E existem vários tipos de libertação para muitos. Então a gente precisa entender qual é a libertação proposta pelo Cristo. Qual é a libertação proposta pelo Cristo de Deus? É a libertação que nos liberta das nossas quedas, das nossas fraquezas. E essa libertação, ela se dá de dentro para fora. Ela se dá primeiramente conosco, nos esforçando, trabalhando, para conseguirmos o nosso desejo, que é todos nós sermos felizes. Então, se o desejo é ser feliz, trabalhemos para ser feliz. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Então, existem pontos
que vão converger nessa questão da verdade, nessa questão do conhecimento. Eu recordo que tem dois filósofos, né? E esses dois filósofos, eles eram irmãos e ambos tinham pensamentos diferentes sobre o nascer e o pôr do sol. Eles observavam o pôr do sol sempre no mesmo lugar, ambos no mesmo lugar. Eles observavam o nascer e o pôr do sol. Só que um tinha um pensamento e o outro tinha outro. E eles estavam no mesmo ponto, no mesmo local, na mesma situação, mas com pensamentos diferentes. E aí eram verdades diferentes. Então a gente precisa olhar isso, né, com muito carinho, porque não é porque eu sou espírita que a minha verdade é a certa, a do outro é a errada. E quando a gente começa a ter esse bom senso, a gente está seguindo a verdade do Cristo. Porque o Cristo, ele vem nos dar liberdade de expressão, de pensamento. Isso com respeito. Então tudo isso vai embasar muito a questão do nosso entendimento de olharmos e observarmos as diferenças. Agora, imaginemos todos nós iguais. Seria diferente, seria complicado. A gente para pensar e para fazer um raciocínio rápido. Se todos nós tivéssemos nascido agora e Deus desse a cada um 1 milhão, daqui a um mês, vamos lá, 100 pessoas nasceram agora e Deus deu 1 milhão a cada um deles. Daqui a um mês, não estariam todos esses 100 com 1 milhão. Um estaria com pouco, outro estaria com mais. Recorda-se muito da questão da parábola dos talentos. Todos nós recebemos talentos. Todos nós recebemos talentos imensos, mas o que estamos a fazer desses nossos talentos, dessas nossas oportunidades? Às vezes a gente desperdiça, como fez o jovem vendedor. E aí a gente precisa entender esse processo, compreender e trazermos isso para a nossa realidade, para a nossa vida, para a nossa existência, para o que a gente realmente quer como criaturas e como espíritos. E aí eu queria trazer para vocês, para a gente encerrar esse momento, uma mensagem muito bonita que o nosso querido André Luiz nos traz pela psicografia do Chico Xavier. Está lá no livro Astronautas do Bem. Olha que tema, que título legal, né? Astronautas do Bem. E André Luiz, ele vem nos deixar essa seguinte mensagem que tem muito a ver com o nosso momento. Que se você retira a sombra da tristeza que lhe cobre o olhar, observará que o sol e o tempo renascerão hoje, a fim de que você possa refazer-se e recomeçar. Não se sabe de ninguém que houvesse conseguido restauração ou êxito em clima de desabafo. Então ele vem nos deixar muito claro isso. Sorri atraindo dedicações e possibilidades, ou mostra a face agoniada de irritação, suscitando adversários ou problemas. Dependerá sempre de nós, de você, de mim. Ódio e medo, inveja ou ciúme, desrespeito ou ressentimento desajustam a mente, e a mente desequilibrada envenena o corpo, envenena a alma, não é isso, meus amigos? Procure ver o melhor dos outros e dar aos outros o melhor de você, porque o pessimismo jamais edifica. É o que falávamos lá no início. Sejamos otimistas, não pessimistas. Você receberá auxílio e assistência na medida exata das suas prestações de serviço ao próximo, recebendo ainda por acréscimo valiosas bonificações da providência divina. Recordemos que situar-nos na dificuldade dos outros de modo a sentirmos-las como se fossem as nossas, para auxiliar aos outros sem exigência ou compensação, é a maneira mais justa de garantir a paz. Lembremos-nos sempre de que a criatura humana, seja qual for a sua condição em que se encontre, conquanto as imperfeições ou fraquezas que ainda ela possa carregar, é um anjo em formação, caindo às vezes para levantar-se e aprender as lições do bem
com mais segurança. E segundo as leis da evolução, toda criatura, a fim de burilar-se, é chamada a esforço máximo, no qual a dificuldade e o sofrimento estão incluídos por ingredientes de progresso e sublimação. Por isto mesmo, em quaisquer ocasiões, seja de alegria, seja de inquietação, fracasso ou refazimento, se aspiramos a seguir para as vanguardas de elevação e felicidade, amor e luz, nos resta uma solução: trabalhar. Trabalhemos, meus amigos, trabalhemos, meus irmãos, e possamos ter a certeza que o Cristo é amigo fiel nosso de todas as horas, companheiro de todas as horas. E essa companhia precisa ser convidada a estar conosco. Possamos entender que as diferenças elas se fazem preciso para entendermos, às vezes, as questões que nos são apresentadas. Possamos confiar em Deus, confiar em Jesus, confiar que somos assistidos hoje e todo sempre. Possamos nos disponibilizarmos a sermos pessoas melhores e assim caminharmos com mais segurança e paz. Obrigado pelo carinho, um abraço no coração de todos vocês. Fiquem na paz, permaneçam na paz, procurem a paz, encontrem a paz. E a gente vai encontrar essa paz dentro dos nossos corações, dentro do nosso eu, dentro do nosso ser. Não busquemos fora aquilo que está dentro, que cabe a cada um de nós. Assim sendo, para finalizarmos as nossas colocações, vamos nos colocar mais uma vez em estado de oração, de prece, para rezarmos a Deus, pedirmos ao nosso Senhor a sua assistência e possamos dar por encerrado esse breve comentário desse momento de hoje. Possamos assim, Mestre amado e amigo, Mestre Jesus, Deus de bondade e justiça, dermos a Tua paz e a Tua assistência sobre cada um de nós. Obrigado por tudo. Te rogamos a Tua assistência amiga. Te pedimos que Tu possas ficar conosco, que Tu possas permanecer conosco. E assim sendo, permanecendo em nosso coração e em nossa alma, possamos Te render graças, possamos Te dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Assim sendo, que a Tua paz e o Teu amor continuem nos iluminando e nos fortalecendo, porque Teu é, Mestre amado e amigo, Mestre Jesus, o poder, o reino e a glória para todos sempre. Assim seja. Assim seja.